Campeonato Nacional Todo o Terreno regressa amanhã ao Algarve, é o Baja TT Optiroc, Serra de Monchique. No próximo fim de semana, o Nacional de Todo o Terreno regressa ao Algarve para ser disputada a quarta prova da temporada. Monchique será o centro nevrálgico da Baja Optiroc, onde João Vassal se apresenta como líder do campeonato, depois de já este ano ter conquistado 2 vitórias. Contra o domínio da Mitsubishi, tanto a Toyota como a Nissan apostam os seus melhores trunfos. Filipe Campos, atual segundo classificado, e João Ramos, que já este ano chegou ao triunfo, contam com os Toyota Land Cruiser para discutir a vitória nos 410 km do único setor seletivo que compõe a prova organizada pelo Clube Automóvel do Algarve. Depois de uma estreia onde os problemas de juventude foram evidentes, Rui Sousa voltará a utilizar a Nissan Navara e tentará repetir as boas prestações do início desta temporada que lhe permitem ocupar o terceiro lugar no campeonato. Regressado de forma brilhante às competições, depois do acidente no Dakar, o campeão nacional Carlos Sousa e a sua Mitsubishi Stracar terão de forçosamente ser também colocados na lista de candidatos ao triunfo desta segunda edição da Baja Optiroc, onde a RTP marca presença através da nossa colega Cecília Carmo, que vai acompanhar a estreia da motar Elizabeth Jacinto nas competições do Nacional de Todo o Terreno 4x4, onde irá utilizar o Nissan do time Optiroc, com o qual Paulo Martins se sagrou vencedor do troféu Terrano 2 Telecel no ano passado. E de certeza que não é para ganhar. Mika... Pela segunda vez este ano, o melhor campeonato de todo o terreno desceu até ao Algarve para correr a quarta ronda do Nacional. Depois da edição experimental de 1999, o Clube Automóvel do Algarve repetiu a Baja Optiroc Serra de Monchique, revista e alargada em formato de campeonato, com o mesmo homem que o ano passado assinou a vitória, a chamar a si a melhor marca do prólogo. Rui Sousa e a Navara colocaram-se na frente da concorrência nos primeiros quilómetros de prova. Rápido como é seu hábito, João Vassal colocou o Mitsubishi Pajero no segundo lugar, a 6 segundos do piloto do carregado. E logo a seguir, no terceiro posto, Pedro Melbreiner. Menos de um segundo a separar o Pajero de Pedro Melbreiner da Stracar de Carlos Sousa, que não tirou partido das potencialidades da Stracar no traçado estreito do prólogo. No quinto lugar, o Seat Marathon da dupla José Mendes Filipe Fernandes, a dar boa conta do recado neste início de prova. E Luís Cunha, novamente bastante rápido, a colocar o Mitsubishi Pajero na frente do agrupamento T1. Mau começo de prova para a Toyota, João Ramos furou e quase ficou fora de prova. Um furo também deixou Filipe Campos longe da frente. José Rodrigues perdeu algum tempo a ajudar João Ramos e Carlos Rolo, que terminou o prólogo no 11º lugar, acabou por ser o melhor piloto da Toyota. Com a entrada na fase competitiva, a Stracar de Carlos Sousa passou para o primeiro lugar com uma magra vantagem sobre a Nissan de Rui Sousa, mas a liderança do piloto de Almada durou pouco tempo. Problemas irreparáveis na Stracar deixaram o homem da Mitsubishi fora de prova. Nós estávamos, no início da corrida, estávamos a poupar os pneus, pensava que nesta prova ia ser muito necessário para o fim. Estávamos com todas as precauções, enfim, não é que tivéssemos a economizar o carro, estávamos essencialmente com precaução quanto aos pneus. No entanto, estávamos com um ritmo engraçado, uma vez que deram-nos informações que nós estávamos à frente da corrida. E penso que eu, como gosto dos circuitos e das provas mais no Algarve e Alentejo, penso que nós teríamos aqui a nossa desforra para nós no início deste ano. Penso que as coisas complicaram-se a partir do momento em que o carro começou a dar sinais que havia problemas com a bateria, e isso foi num quilómetro ele resolveu parar. Antes já, Rui Sousa tinha passado pelo comando, mas um furo forçou a descida para o quinto lugar e uma avaria na direção da Navara ditou a desistência do piloto do carregado. O carro ainda tem alguns problemas de juventude, partiu-se uma peça na direção. De qualquer modo, constatei que o carro é muito fiável em termos de andamento, que tem grande potencial para podermos discutir as provas. Tivemos um furo que o Vassal nos passou e rapidamente o alcançámos na pista, e foi mesmo no pó dele que apanhei uma vala que não consegui ver, e acabou por partir a peça que nos complicou em termos de resultado. Com 2 dos seus principais opositores fora de prova, João Vassal recuperou o tempo perdido com um furo numa das rodas do Pajero e chegou ao primeiro lugar. Com 100 km de prova, João Mendes personificava a oposição a João Vassal. O Toledo Marathon estava a 9 segundos do Pajero e 35 km mais à frente, o piloto de Abrantes invertia as posições e passava para a frente com 8 segundos de avanço sobre João Vassal.
Um minuto mais atrás, Miguel Amaral seguia a luta que se travava na sua frente, mas pouco depois o piloto do PRV passava definitivamente para a posição de espectador. Carlos Rola chegou a rodar no terceiro posto e na passagem pelo quilómetro 100 desceu para o sexto lugar e perdeu a posição de melhor piloto da Toyota. Felipe Campos assinava uma boa recuperação e chegava ao quarto lugar depois de passar Santos Godinho. Mas ao quilómetro 170, o piloto da Toyota perdeu algumas posições, desceu para sexto e passava a estar na mira de João Ramos. O vencedor da prova de Bragança fez uma corrida de trás para a frente e em 170 km subiu 60 lugares na classificação. Na mesma altura, Bento Amaral culminava uma prova feita até aqui entre os 10 melhores, com a subida ao quinto posto. Um minuto na frente da Stracar de Bento Amaral, rodava outra pick-up. A Navara de Santos Godinho ia manter o quarto lugar durante mais alguns quilómetros, mas ainda não era desta vez que o piloto de Oliveira de Zemeias estava à chegada de uma prova. Pedro Melo Breiner geria os acontecimentos de cabeça fria, mas o pajero privado do piloto de Cascais não podia fazer melhor do que seguir a luta pela vitória, que cada vez mais era um assunto a dois. José Mendes desceu novamente para o segundo lugar, mas os 35 segundos que o separavam do comandante deixavam antever que o piloto de Abrantes podia ser o único obstáculo à terceira vitória de João Vassalo. No agrupamento T1, Luís Costa não teve muito tempo para saborear a liderança. Aos 40 km de prova, o primeiro lugar do grupo T1 pertencia ao algarvio Paulo Martins. Mas na passagem pelo quilómetro 100, era o pajero de Filipe Cunha que estava na frente. Cunha ainda liderou durante mais alguns quilómetros, mas uma saída de estrada deixou-o fora de prova e o seu navegador, Pedro Tavares, ainda foi vítima de um acidente que felizmente não teve consequências graves. Em pouco depois de termos passado a assistência, cerca de 3 km à frente, portanto, numa curva de esquerda rápida, o carro saiu-nos de estrada e fomos embater numa árvore. Ficámos presos numa vala, depois passaram cerca de 5, 6 carros, nenhum nos deu ajuda para sairmos, até que finalmente o Edgar Condesse para e nos tenta ajudar para sairmos. Entretanto, o Paulo Martins veio no pó, apesar de estarem pessoas a avisar, é sempre complicado, e acabou por bater próximo de nós e ao mesmo tempo que bate numa árvore, portanto, o carro é projetado e vai bater nas costas do meu navegador que estava a tentar engatar o cabo no carro do Edgar Condesse. Felizmente ele estava só ligeiramente com balido nas costas, a organização prontamente trouxe um helicóptero de médico e seguiu, e agora é uma questão de esperar para ver qual é o prognóstico no hospital. O Filipe estava-se fora de estrada e o Edgar, não sei porque, depois parou para tentar, não sei, ajudá-lo, e nós vinhamos colados nele no pó e quando nos apercebemos, estamos em cima deles, tento fazer uma manobra para me desviar. Ao mesmo tempo que tento fazer essa manobra, fiquei sem travões, deve ser rompido um tubo de travões, fiquei literalmente sem poder travagem nenhum. A manobra que estava a fazer acabou por eu dar um toque pequeno na barreira, o carro é cuspido para o outro lado e estou, sei lá, 10 ou 15 metros da traseira do Edgar, em que o navegador do Filipe Cunha está entre um carro e outro. Eu não tenho mais nada, a única coisa que me deu para fazer e reagir foi, eu joguei o carro para o outro lado, joguei o carro para a direita e fomos bater nos eucaliptos que estavam lá do outro lado da estrada. Pronto, o carro quando bateu nos eucaliptos ainda rodou e aparentemente ainda bateu no carro, salvo eu. E pronto, olha, ainda bem que ficou só assim, porque poderia ter sido bem pior. A passagem no quilómetro 170 foi fatal para a equipa oficial Nissan, que perdeu os seus dois carros ainda em prova. Luís Dias abandonou com problemas no motor do Terrano e Lício Albuquerque também desistiu na primeira passagem pela zona de assistência, depois de uma prova sofrida ao longo de mais de uma centena de quilómetros, com a Navara longe do seu melhor. Ontem, de facto, não correu bem, tivemos um problema elétrico e hoje o problema elétrico continua a acontecer. E de facto não é possível passar, o pó fica muito parado no ar e depois as pessoas não acham graça a deixar passar. Definitivamente vi diversas situações em que as pessoas viram o carro, mas não estão dispostas a parar para deixar passar e cada um faz a sua corrida. A salvar as cores da Nissan, apenas a vitória de Fernando Cruz no agrupamento T1. Cruz pegou no primeiro lugar do T1 a meio da Baja e chegou ao fim para somar a primeira vitória deste ano. No oitavo lugar final e o segundo do T1 terminou Manuel Russo. Depois dos problemas vividos nas 3 primeiras provas do ano, o bicampeão nacional do agrupamento T1 terminou numa classificação mais de acordo com os seus pergaminhos.
Na frente da corrida registavam-se mais alterações. O SEAT Toledo Marathon do José Mendes superava mais uma vez João Vassalo. O Pajero do piloto de Cascais sofreu o segundo furo da jornada e descia agora para o terceiro lugar e permitiu a subida de Pelo Melo Breiner ao segundo posto, mas a vice-liderança de Melo Breiner durou apenas 60 km. Logo a seguir, os dois Pajero trocaram de posições. João Ramos assinava o melhor da sua prestação com a subida ao quarto lugar, mas na fase final da prova o piloto de Toyota sentiu-se prejudicado nas ultrapassagens a concorrentes mais atrasados, perdeu tempo e acabou a sua prova no inglório 10º lugar. A seguir ao terreno de António Baiona, que podia ter aspirado a uma melhor classificação se não fosse o tempo perdido na ZA para reparar uma avaria no terreno. Belo esforço de Tomás Melo Breiner, que mesmo com uma costela fraturada conseguiu desta vez levar o Pajero até ao fim, no meritório 6º lugar. Jorge Serra assinou no Algarve o seu melhor resultado deste ano ao levar o Land Cruiser ao 5º posto da geral. O quarto classificado, Felipe Campos, acabou por ser o melhor homem da armada Toyota numa prova cheia de problemas para a equipa Salvador Caetano. Pedro Melo Breiner mostrou mais uma vez que sabe gerir os acontecimentos. Pela terceira vez, em 4 provas, Pedro Melo Breiner levou o Pajero ao 3º lugar do pódio. O equilíbrio, o saber aproveitar, de facto, o saber dosear, traz os resultados geralmente, e este ano já me deu 3 terceiros. Sem sombra de dúvida, não tenho hipótese nenhuma de lutar contra os carros de fábrica, de forma que sou o primeiro a seguir aos de fábrica, que é bem bom, é o meu lugar, é o nosso objetivo, está a ser cumprido, é a terceira vez que fico em terceiro, parece que está encravado em terceiro, mas estamos satisfeitos. João Vassalo lutou até ao fim para conseguir a terceira vitória do ano. Chegou a estar a 25 segundos do primeiro lugar, mas um terceiro furo nos últimos quilómetros de prova deixaram o piloto de Sintra no segundo lugar, ainda que Vassalo continue solidamente no comando do campeonato. Tive, 3 azares, 3 furos, isto era muito xistoso. Cheguei aqui com um furo, andei 10 km com um furo, já sem roda para mudar, mas de resto correu bem, levei muito pó, mas acho que tenho o segundo lugar, o primeiro de T2 e estou satisfeito. À quarta foi de vez. Cada vez mais ambientado com o SEAT Marathon, José Mendes assinou a primeira vitória no campeonato e em 4 provas é o terceiro piloto a ganhar este ano. Com Felipe Fernandes no banco do lado direito, o SEAT Toledo Marathon regressou às vitórias 3 anos depois do triunfo de Santinho Mendes na Guarda. Nem em todas as corridas tem lá, enfim, a estrelinha da sorte, que também é preciso. De qualquer forma, esta minha primeira vitória foi bastante suada. Tínhamos um adversário de respeito, que é o Vassalo, e foi toda completamente ao ataque do início ao fim. Completamente. O campeonato segue no Alentejo com a base Telecel 2000. Somente 69 pilotos marcaram presença na terceira ronda do Nacional de Todo o Terreno. Uma prova organizada pelo Clube Automóvel do Algarve e denominada Baja OptiRock Monchique. Pedro Afonso foi o grande dominador desta terceira prova. Depois de bater todos os seus adversários no prólogo, lançou-se numa corrida desenfreada para a primeira vitória da temporada. O algarvio aproveitou o facto de ser o primeiro na pista e com isso nunca teve pó pela sua frente. No final dos 262 km de prova, Afonso conseguiu assim a sua primeira grande vitória da temporada. Foi bastante duro porque este piso e com o calor, com o clima que tem estado, é bastante escorregadio e esta zona de Monchique tem muita pedra. Mas tentei logo fazer um bom prólogo para arrancar hoje na frente e tentei manter o meu ritmo. E além disso foi uma prova bastante boa, porque este ano estava a 100% para começar ambos os campeonatos, de enduro e todo o terreno. Tive bastante azar e a ver se é a partir de agora que o azar se vai embora. Paulo Marques, piloto do Sport TV, fez uma prova também bastante calma, conquistando a segunda posição. Aos 37 anos de idade, o piloto de Famalicão caminha para mais um título, desta vez em todo o terreno, e poderá ser o seu 16º. Ele que assim se prepara para bater o mítico recorde do piloto de motocross Fernando Neves, que conseguiu 15 títulos ao longo da sua carreira.
Terceira posição para Luís Serra, depois de conquistar o Campeonato Nacional de Enduro na classe 250 no Enduro de Tomar. O piloto de Lisboa conseguiu aqui um excelente terceiro lugar, depois de muitos problemas com o pó e de alguma forma ter ficado arredado da luta pela primeira posição. Quem também ficou arredado dos primeiros lugares foi Ruben Faria. Mau tempo no prólogo e uma queda logo no início da prova ditaram um azar para o piloto campeão nacional, que não conseguiu mais do que o quarto posto, mantendo mesmo assim a liderança do campeonato. Depois de uma queda na prova anterior que lhe retirou todos os pontos possíveis, Rodrigo Amaral voltou a vencer entre as 404 tempos e foi quinto na classificação geral. Bastante rápido esteve igualmente Vítor Santos, aos comandos do seu quad Honda 300 cm3. O piloto do Norte conseguiu o 15º posto final em termos de geral e venceu a classe. Entre as senhoras, a vitória uma vez mais para Diana Correia. A jovem piloto de Braga dominou os acontecimentos e ficou mesmo nos 40 primeiros da classificação geral. A próxima ronda do Nacional será a Baja Telecel 2000, a disputar ainda durante o mês de junho. Seja bem-vindo ao seu canal do desporto. O meu nome é Vítor Abreu e durante os próximos minutos vou mostrar-lhe a última jornada do Campeonato Nacional de Todo o Terreno, que pela segunda vez este ano desceu ao Algarve para correr a quarta ronda do calendário. Este é o segundo trabalho fora de estrada, organizado este ano pelo Clube Automóvel do Algarve, que agora escolheu a zona de Monchique, provavelmente um dos cenários naturais mais bonitos da zona algarvia. Depois da edição experimental de 1999, o Clube Automóvel do Algarve repetiu a Baja Optiroc Serras de Monchique, revista e alargada em formato de campeonato. E, como é hábito nas provas de todo o terreno, a Baja Optiroc começou com um prólogo a que se seguiu, no segundo dia, um setor seletivo de 400 km. Rui Sousa foi o piloto que o ano passado ganhou a primeira Baja de Monchique com um terreno 2 e que este ano, no prólogo, iria mostrar a competitividade da sua nova Nissan Navara. No prólogo, Rui Sousa iria estabelecer o melhor cronómetro e garantir a vitória nesta fase inicial da Baja Optiroc Serra de Monchique. Uma classificação que garantia ao piloto do carregado largar para o setor seletivo na primeira posição, com a vantagem de não apanhar o pó dos seus adversários. João Vassalo, sempre rápido, a colocar o Mitsubishi Pajero no segundo posto. João Vassalo gastou mais 6 segundos que Rui Sousa. A terceira melhor marca para o Pajero privado de Pedro Melbreiner. Pedro Melbreiner apresentou-se em Monchique com o seu Mitsubishi melhorado ao nível da suspensão dianteira. E os primeiros resultados estão à vista com Pedro Melbreiner a assinar o terceiro tempo do prólogo. Vítor Paula Cardoso é o navegador de João Ramos. O azar a marcar o início da prova da Toyota. João Ramos furou logo no início do prólogo e quase acabou a prova fora de estrada. Menos de um segundo a separar o Pajero de Pedro Melbreiner da Stracar de Carlos Sousa, mas o piloto de Almada não conseguiu tirar o máximo partido das potencialidades da Stracar. O traçado do prólogo era demasiado estreito para as dimensões da pick-up Mitsubishi.
Quinto posto no prólogo para o SEAT Toledo Maratón de José Mendes, Filipe Fernandes. A última vitória deste carro data de 1997 no Rally TT Segafredo de Zanetti, com Santinho Mendes ao volante e Filipe Fernandes no banco do lado direito. Luís Costa, como habitualmente, a assinar a melhor marca entre os concorrentes do agrupamento T1, sexto cronómetro para o piloto da Rollcar Racing. Logo a seguir o Pajero T2 de Miguel Barbosa, sétimo tempo para o piloto de Lisboa, que gastou mais 28 segundos que Rui Sousa para cumprir o traçado do prólogo. Segundo o melhor homem da Nissan durante o prólogo, Luís Dias voltou a apresentar-se no Algarve com o Terrano T2 e mais uma vez adiou a estreia da Navara para a melhor ocasião. Bento Amaral a assinar o oitavo tempo do prólogo. Pelo menos no início da base da Monchique, Bento Amaral a demonstrar que os problemas mecânicos que afetaram a Stracar no início do campeonato já estão ultrapassados. António Baiona acabou o prólogo no polo da Stracar de Bento Amaral. Baiona gastou mais 2 segundos e 33 centésimos que Bento Amaral e colocou-se no 10º posto. Santos Godinho menos rápido no prólogo de Monchique que em Bragança e Guimarães. O piloto de Oliveira de Azeméis colocou a Navara no 11º lugar. E depois, Décima-segunda posição para Carlos Rola, o melhor piloto da Toyota nesta fase da prova. Os furos a prejudicarem a atuação dos pilotos de Salvador Caetano, Felipe Campos foi uma das vítimas e apenas conseguiu um 31º lugar. Tomás Bellbreiner a fazer um grande esforço para colocar o Pajero no 13º posto. Tomás fraturou uma costela e logicamente não estava nas melhores condições físicas para participar numa prova de todo o terreno. Mas bem pior estava João Ramos. O tempo perdido com o furo no início do prólogo atirou com João Ramos para o penúltimo lugar da classificação. Elizabeth Jacinto a fazer aqui a sua estreia nas 4 rodas e vemos também parado o Terrano de Nuno Fontes, mais um abandono prematuro para o piloto algarvio. E é chegada a altura de recordarmos a classificação do prólogo. Melhor marca para Rui Sousa, Carlos Silva e Nissan Navara com o tempo de 8 minutos e 17 segundos. A segundo lugar para João Vassalo a 6 segundos. Terceiro posto para Pedro Melbreiner com mais 12 segundos. No sexto lugar, Luís Costa foi o melhor concorrente do agrupamento T1. Depois do prólogo, um setor seletivo de 400 km para determinar o nome do vencedor da base TT Optiroc Serras de Monchique. E o setor seletivo teve um início bastante movimentado. Rui Sousa esteve na frente, mas furou e perdeu tempo. Carlos Sousa também passou pelo comando, mas desistiu com uma avaria elétrica na Stracar. E na passagem pelo quilómetro 102, o primeiro lugar era ocupado por João Vassalo, também ele a perder tempo com o furo, mas a recuperar rapidamente e a colocar-se no comando da prova. José Mendes a revelar-se como a oposição a João Vassalo. Nesta altura, o Toledo Maratón estava apenas a 9 segundos do Pajero e 35 km mais à frente o piloto de Abrantes vai conseguir inverter a classificação e passar para o primeiro lugar. Um minuto atrás, Miguel Amaral seguia a luta que se travava na sua frente, mas pouco depois o piloto do PRV passava também ele a ser um espectador da Vaja Optiroc Serras de Monchique. Pedro Melbreiner desceu um lugar na classificação, mas o Pajero continuava entre os lugares da frente e voltava a apresentar-se como um dos fortes candidatos aos lugares do pódio. Rui Sousa, quinto classificado na passagem pelo quilómetro 102, um furo atrasou Rui Sousa e quando o piloto do carregado estava já a aproximar-se de João Vassalo, a falta de visibilidade não lhe permitiu ver um buraco que acabou por danificar a direção da Navara e ditou a sua desistência. A Carlos Rola a continuar a perseguir uma boa classificação. Ao quilómetro 35 chegou a estar no terceiro lugar, mas nos 70 km seguintes desceu para a sexta posição. Santos Godinho também começou a aproximar-se dos lugares de frente. Estava apenas a 12 segundos do Land Cruiser de Carlos Rola.
Felipe Campos, autor de uma boa recuperação, ao fim de 100 km conseguia chegar ao 8º lugar e começava a aproximar-se de Santos Godinho. Carlos Gola, Santos Godinho e Felipe Campos, 3 pilotos, em luta pelo 6º lugar. Nona posição para António Baiona, que seguia esta luta com atenção, mas o piloto do terreno também tinha que se preocupar com Luís Dias. O terreno do piloto oficial da Nissan ocupava o 10º lugar na passagem por CP2 e tinha na mira o terreno de António Baiona, que estava apenas a 21 segundos de distância. Beto Amaral a perder 2 lugares em relação à classificação do prólogo e perdia também mais de 1 minuto para Luís Dias. Ainda nesta altura, Jorge Serra não mostrava grande ambição em melhorar a sua classificação. O Toyota mantinha a mesma ordem do prólogo, mas a vantagem para a equipa que o perseguia era apenas de 1 segundo. Felipe Cunha e o Pajero estavam na frente do agrupamento T1. Felipe Cunha ainda liderou por mais alguns quilómetros, mas uma saída de estrada deixou fora de prova e o seu navegador Pedro Tavares ainda foi vítima de um acidente que, felizmente, não teve consequências graves. Inverno Amaral a marcar presença em mais uma prova algarvia. Mais à frente, ao quilómetro 208, a base de Monchique mostrava uma situação original em relação às 3 provas anteriores. Nos 2 lugares da frente estavam 2 pilotos privados. José Mendes e o Seat recuperavam o 1º lugar e estavam agora com um avanço de 1 minuto e 39 segundos sobre o segundo classificado. Pedro Melo Breiner continuava a fazer uma excelente gestão da base de Monchique e reforçava a sua candidatura ao pódio. Em 3 provas, Pedro Melo Breiner já terminou 2 no 3º lugar. João Vassalo somava o 3º furo desta jornada e descia para o 3º posto a 2 minutos e meio do Seat de José Mendes. A meio da Baja de Monchique, o 4º lugar pertencia a Santos Coutinho, que ia manter esta classificação durante mais alguns quilómetros. 1 minuto a seguir à naveira de Santos Godinho. Lutava Beto Amaral, que culminava uma prova até aqui sem problemas, com a subida ao 5º lugar. Sem dúvida, um dos pilotos mais rápidos em prova, João Ramos fez uma prova de trás para a frente e em 170 km subiu 60 lugares na classificação até chegar ao 6º posto, depois de passar Felipe Campos. Felipe Campos quase perdia 1 minuto para o vencedor de Bragança, mas a Toyota reforçava agora a sua presença nos lugares da frente, com Campos e Ramos entre os 10 melhores da classificação. Pior estava a Nissan, com Rui Sousa e Luís Dias já fora de prova e Elísio Albuquerque bastante atrasada. O 8º lugar de José Fino dava à Nissan a melhor classificação neste momento da prova. A meio, Jorge Serra entrou finalmente no lote dos 10 melhores. Na passagem pelo CP6, o Toyota ocupava o 9º lugar e ainda ia conseguir melhorar a sua classificação. A fechar a ordem dos 10 melhores estava o terreno de Fernando Cruz, com Luís Costa, Paulo Martins e Felipe Cunha fora de prova. Fernando Cruz passou a ser o comandante do agrupamento T1. A 3 minutos do líder do T1 estava Nuno Carvalho, mas a classificação do agrupamento ainda ia sofrer mais algumas alterações. Manuel Russo, que parece ter finalmente conseguido ultrapassar os problemas de eletrónica que afetavam o seu terreno, entrava também nesta luta pelas melhores posições do T1.
Luta também para o terceiro posto do T2. Meio segundo separavam os dois interessados e nesta altura a vantagem ia para o terreno de João Cruz. Mais alguns quilómetros à frente, Nuno Andrade ia resolver esta questão a seu favor. Tomás Melbreiner vai chegar à zona de assistência e vai ser forçado a perder alguns minutos para trocar uma das rodas. Nesta altura, Tomás Melbreiner já estava no 9º lugar, uma excelente classificação dadas as condições físicas do piloto. Com uma costela partida, não deveria estar a ser fácil manter o Pajero entre os lugares da frente. E este é o momento do abandono de Luís Albuquerque, uma prova cheia de problemas para a senhora da Nissan, que tem tido um excelente desempenho aos comandos da Navara. Na frente, a luta continuava a ser travada entre José Mendes e João Vassal. Na luta entre o piloto de Sintra e José Mendes, a vantagem ia agora para o piloto do SEAT, que chegou a ter mais de 2 minutos de vantagem sobre João Vassal. Mas o piloto do Mitsubishi nunca desistiu de lutar pela sua terceira vitória neste campeonato. João Vassal conseguiu anular a diferença que o separava do SEAT, mas um terceiro furo nos últimos quilómetros de prova decidiu definitivamente a vitória a favor do SEAT de José Mendes. Pedro Melbreiner conseguiu gerir todos os acontecimentos de cabeça fria e pela terceira vez em 4 provas Pedro Melbreiner vai levar o Pajero ao terceiro lugar do pódio. Felipe Campos a concluir no 4º lugar, numa prova cheia de problemas para a equipa Salvador Caetano. Felipe Campos acabou por ser o melhor homem da armada Toyota. Sorte diferente para Santos Godinho, o piloto de Oliveira das Meias parecia ter garantido o 5º lugar, mas ainda não foi desta que a Navara de Santos Godinho esteve à chegada de uma prova. João Ramos assinou uma boa recuperação e chegou a estar no 4º lugar, mas na fase final da prova o piloto da Toyota sentiu-se prejudicado nas ultrapassagens e iria acabar num inglório 10º lugar depois de todo o esforço despendido ao longo da prova. Jorge Serra a assinar no Algarve o seu melhor resultado deste ano, ao levar o Land Cruiser ao 5º lugar da geral. António Baiona podia ter aspirado a uma classificação melhor que o 9º lugar na chegada a Monchique, mas o tempo perdido na assistência para reparar uma avaria no terreno acabou por condicionar o resultado. Com a vitória no agrupamento T1, Fernando Cruz foi o melhor piloto da Nissan, mas mais importante, em 4 provas, Fernando Cruz é o 4º piloto a comandar este agrupamento. Belo esforço de Tomás Melbreiner, que mesmo com uma costela partida, recordamos, conseguiu desta vez levar o Pajero até ao fim, num meritório 6º lugar. Manuel Russo também está de regresso aos lugares da frente e tudo indica que a partir de agora o bicampeão nacional do agrupamento T1 será mais um nome a ter em consideração na luta pela vitória. José Fino ficou a um lugar de entrar no grupo dos 10 melhores, mas garantiu a terceira posição no agrupamento T2.
Um agrupamento que registrou alguma movimentação para se encontrar o terceiro classificado e neste confronto Nuno Andrade ficou a perder por 2 minutos o tempo que separou o Patrol GR do Nissan Terrano. Na frente, o Campeonato Nacional de Todo o Terreno ia conhecer o terceiro vencedor deste ano. Cada vez mais habituado ao Seat Marathon, José Mendes vai assinar a sua primeira vitória nesta temporada e neste campeonato. Com o Filipe Fernandes a manter o banco do lado direito, o Seat regressou às vitórias 3 anos depois do triunfo de Santinho Mendes na Guarda. Um excelente trabalho do piloto de Abrantes, que soube adaptar-se às dificuldades da prova para garantir o primeiro triunfo deste ano, primeiro piloto privado a ganhar no Nacional de Todo o Terreno do ano 2000. Aqui, apanhas a estrada, não é? Bombeiros, vais para tal, sobes para a foia, não vais para o lado da foia. É assim, a nossa realidade é completamente diferente das equipas de fábrica e nós resta-nos lutar com os meios que temos e tentar-nos chegar à frente o mais possível. Hoje, esta vitória, aliás, é a minha primeira. Penso que correu tudo bem e nós, no fundo, acabámos por suar bastante e fazer por isso. Da minha segunda vitória, ambas neste automóvel, uma com o pai e outra com o filho, e na Guarda também ganhámos pai por 4 minutos, também penso disso, e tivemos que arregaçar as mangas e foi uma coisa mesmo desgastante essa vitória. Foi bom, hoje também foi ótimo, lutámos desde o início, tivemos alguns poucos problemas com o pó, essencialmente, depois temos problemas com o ar-condicionado, mas foi bom. Hoje precisávamos do ar-condicionado e que ele nos pegou a partida. João Vassalo e Pedro Melo Breiner, o segundo e terceiro classificados em Monchique. O meu historial no Algarve é de furos, é ter furos, e por acaso na última não tive nenhum, agora hoje tive 3, mas acho que, pronto, vem lá as provas alentejanas, são realmente aquelas que eu mais gosto. Estava à frente do João Vassalo cerca de 1 minuto, 45 segundos, 1 minuto, mas faltava muita prova e íamos naquele ritmo e quem sabe podia acontecer, podia não acontecer, mas nessa altura íamos a meio da prova, ao quilómetro 200. E ainda andei mais um bocadinho nessa situação, mas depois não deu para atacar mais. O carro, nós fizemos uma alteração a nível de suspensão, alteramos a suspensão, as molas, o carro melhorou bastante, está à vista, logo o resultado no prólogo. À frente eu diria que está a 100%, atrás não está de todo. E daí eu ter vindo no final, já com pouca gasolina, o carro tem um comportamento muito instável de traseira. Correu bem enquanto o depósito estava cheio, e depois com o depósito a partir de meio o carro muito difícil de guiar, de maneira que temos que ainda trabalhar na suspensão traseira, vamos melhorar com certeza. Fernando Cruz, uma vitória merecida no agrupamento T1. Aliada ainda a uma excelente classificação final. Madalena Antas, desta vez sozinha no Land Cruiser, a ser a única senhora a terminar a prova e, logicamente, a garantir a vitória entre as equipas femininas. E recordamos agora a classificação final, vitória de José Mendes, Filipe Fernandes com o tempo de 6 horas, 33 minutos e 22 segundos. No segundo lugar, João Vassalo a 4 minutos e 7 segundos. E no último lugar do pódio, Pedro Melo Breiner a 5 minutos e 26 segundos. João Vassalo continua na frente do campeonato com 336 pontos, seguido por Filipe Campos e Pedro Melo Breiner. Fernando Cruz é o quarto líder do agrupamento T1, João Vassalo lidera o TL2 e Filipe Campos o T3. Por marcas, comanda a Mitsubishi com 114 pontos, seguida pela Toyota e Nissan. O campeonato segue com a Baja TT TLSL 2000 a 23 de junho.
e eu marco o encontro consigo para uma próxima oportunidade. Fique bem, fique com a Sport TV.